o leão da tribo de Judá, que venceu. Como foi que ele venceu? Capítulo de número 4. E eu vi um cordeiro que outrora havia sido imolado. Capítulo 5. Eis aí agora. Ele não disse ele era antes, ele está dizendo eis aí agora o leão da tribo de Judá. Mas no capítulo 4 eu vi sentado no trono o cordeiro que outrora havia sido imolado, ou seja, o cordeiro que havia sido morto. Ele estava dizendo ele é leão agora, mas quem venceu foi o cordeiro. Vencer como um leão é fácil, irmãos. O leão, ele tem força. O leão é forte. Mas o cordeiro, mas ele venceu. Ele venceu como um cordeiro. Sabe para quê? Para lhe mostrar. Para lhe mostrar Aleluia! Aleluia! que mesmo com pouca força, mesmo dentro de suas limitações, mesmo dentro de sua falibilidade, ele disse: é possível. Você pode entender isso? Se ele tivesse vencido como um leão, você diria: quem venceu foi um leão, mas ele venceu como um cordeiro, dizendo: é possível. Mesmo sendo homem, é possível. Jesus sentiu o que você sente. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. Jesus sentiu sede a ponto de olhar para a mulher samaritana e dizer: me dá água porque eu tenho sede. Jesus sentiu fome a ponto de correr para o pé de figueira para ir atrás de figos para alimentar a sua fome. Jesus sentiu sono a ponto de dormir em um barco em meio a uma tempestade. O que você sente hoje, ele sente. Jesus, ele sentiu tanta angústia que ele orando disse: Pai, a minha alma se encontra profundamente angustiada até a morte. Jesus sentiu vontade de desistir. Que é isso, pregador? Sentiu. Ele está no Getsemane. O Getsemane era profético. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. Por que prensa de óleo? No Getsemane era onde se cultivava as olivas, que retiravam o azeite e eles faziam óleo. O óleo que ungia, que para nós representa a unção. Naquele lugar havia muitas prensas, e ali eles prensavam as olivas e extraíam o azeite. Só que quanto mais se prensava as olivas, mais azeite saía. E o bom é que quanto mais se prensava o azeite, mais puro saía. Quanto mais prensado era as olivas. Aí era profético. Jesus está subindo o Getsemane, o lugar da prensa de óleo. Aí ele diz: eu sou o oliveira verdadeiro. E ele está subindo o Getsemane para ser prensado. Para quê? Para ser extraído o que há de mais puro dele. Aí a Bíblia diz que quando a angústia toma de conta dele, o que vai sair não é o suor, porque isso é natural. O que vai sair é sangue. Por quê? Porque o oliveira verdadeiro está sendo prensado e o melhor dele está saindo. É o seu sangue que redimiria o homem de todo pecado. Aleluia! Aleluia! Ele venceu como homem. Só que eu vou concluir, porque tem algo interessante aqui. Caifás está diante dele e pergunta 3 vezes: tu és o Cristo? Jesus calado. Na terceira vez que ele pergunta: tu és o Cristo? Jesus diz assim: eu sou. Ele olhou para ele e disse assim: blasfemaste. Quebra o cajado, cospe na face de Jesus e rasga as suas vestes. Só que o que Caifás não sabia é que ele estava fazendo o que
Jesus queria. Porque o ofício sacerdotal, ele era repassado para outro sacerdote, quando mesmo, ou quebrasse o cajado, abrindo mão, era como se estivesse abrindo mão do seu ofício e rasgasse as suas vestes diante daquele que ele estava passando. Quando ele cospe na cara de Jesus, quebra o cajado e rasga as suas vestes, ele está dizendo: eu acabo com o meu ministério agora e repasso o ofício sacerdotal para ti. E Jesus precisava. Por quê? Porque Deus diz que enquanto houvesse a terra, haveria sacerdote. Mas Jesus morreu. E aí? E aí complicou, não foi? Porque em Levítico ele disse que enquanto houvesse a terra, haveria sacerdote. E a senha sacerdotal era o quê? Ou quebrar o cajado diante daquele que vai passar, ou então ele rasgar as suas vestes diante da pessoa que ele está repassando o ofício sacerdotal. E aí? A palavra de Deus caiu por terra. Jesus morreu. Será que Jesus levou o sacerdócio com ele? Quando Jesus está pendurado no madeiro, Jesus dá 7 brados. O segundo brado que ele diz é: Pai, está consumado. A palavra consumado significa tetelestai. Tetelestai, dentro da linguagem romana, é está pago, ou está totalmente pago. Quando o presidiário devia algo para Roma, que ele pagava a dívida, ele recebia um papiro com o carimbo da palavra tetelestai, está pago. Quando ele chegava diante de uma autoridade que apresentava aquele papiro que ele lia e olhava o nome tetelestai, ele dizia: a dívida que eu devia está pago. Jesus dá o 6º brado na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai, está totalmente pago. Só que Jesus não devia nada, porque a dívida foi para o homem, e Deus, ele deu o salário para a dívida, salário do pecado, a morte. Só que não encerra com o ponto, encerra com a vírgula, porque ele conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é vida. O dom gratuito, João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A exegese do texto diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou gratuitamente o seu Filho para todo aquele que nele andar não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna. Dom gratuito. Meu Deus. Aleluia. Quando ele diz está consumado, ele não dizia nada. Ele está pagando a minha e a tua dívida. Porque o Senhor disse: o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que a morte é um espírito. Todos que morreram em Deus, a morte tinha poder sobre ele. Tragava e levava para o cativeiro. Aí a Bíblia Sagrada diz que naquele dia a morte se apresenta para ele mais uma vez. Porque olhou para ele, viu ele sentindo fome, sentindo sede, sentindo angústia, dormindo, sentindo medo, querendo desistir. Quando ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, ele está querendo desistir. Então a morte vê uma pessoa falha, mas na hora que ele está tombando, a morte se apresenta para ele, assim como se apresentou para Abraão, assim como se apresentou para Isaac, assim como se apresentou para Jacó, assim como se apresentou aos profetas. Mas quando olha para ele e olha para dentro da alma e não vê pecado, ele olha para ele e diz assim: onde está a morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragado foi a morte na vitória. Tragado foi a morte na vitória. Deus é fiel. A morte não teve poder sobre ele. E ele, como homem, quando ele diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo: Pai, a dívida do ser humano eu paguei. Se você tivesse compreendido isso aqui, você tinha dado glória a Deus. Quando Jesus dá o 6º grado dizendo: Pai, está consumado, ele está dizendo: Pai, a dívida do ser humano eu paguei. Tetelestai, está tudo
Pai, a morte está diante dele, esperando a alma. Aí ele olha para o céu e diz assim: Pai, a ela não, é a ti. É a ti. A igreja ainda não entendeu. A ti. A ti. A morte não, mas a ti. Eu entrego o meu espírito. E o ofício sacerdotal foi embora. Qual era a senha? Quebra de cajado. Ou se o sacerdote rasgasse as vestes diante daquele que ele quer passar, como Caifás fez para Jesus. Jesus toma a cabeça. Dentro do tabernáculo existia o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, aonde ficava a arca do Senhor. Nenhum ser humano, a não ser o sumo sacerdote, tinha o direito de adentrar o santo dos santos. Mas quando Jesus toma a cabeça, aí o que era que fazia a separação do homem pecador para o santo dos santos? O véu. E o véu representava a vestimenta de Deus. Quando Jesus toma a cabeça, aí o véu. O véu se rasga de alto a baixo, e agora todos os pecadores podem contemplar a presença. Todos os pecadores têm acesso à presença. O véu se rasga de alto a baixo. É Jesus dizendo: eu volto para o meu Pai, mas eu perpasso para a minha igreja. O ofício sacerdotal. Aí o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, capítulo de número 2, ele diz: agora porquanto vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de apóstolo, você não precisa de reverendo para poder ter acesso à presença. Basta dobrar o joelho, basta dobrar o joelho e dizer: eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Só quem quer adora, só quem quer adora, só quem quer adora, só quem quer a presença. Aleluia! Será que você pode adorar Ele? Será que você pode adorar Ele? Será que você pode adorar Ele? Aleluia! 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 Ele não disse: eu vou descer sendo Deus, eu vou me usurpar de mim mesmo, eu vou abrir mão da minha forma de Deus e vou me tornar semelhante a eles, vou andar com eles, vou sentir o que eles sentem, mas no final eu vou mostrar para eles que é possível, Senhor. Eu não tenho costume de fazer isso não, mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: é possível. Não, olhe para ele e diga assim: não desista, é possível. É possível servir a Deus aqui na terra e ainda ir morar no céu. É possível. Aleluia. Sendo homem, não deve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se desfez espírito, aniquilou-se a si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. Mas
mas em forma de homem, ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. Por que ele disse que ele foi vítima de morte de cruz? Ele se fez maldito. Ele pagou o que eu e você não poderíamos pagar. Ele sofreu o que eu e você não poderia sofrermos, não aguentaríamos. Ele padeceu o que eu e você jamais conseguiria padecer. E terminou dizendo: Pai, é possível. É possível. É possível. Está doendo, mas é possível. Está difícil, mas é possível. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu vou concluir aqui dizendo: a nossa luta é contra as potestades, as hostes da maldade no lugar celestial. Eu vou lhe falar de um lugar celestial que você não sabe. Eu tenho certeza que muitos aqui não sabem de um lugar celestial. Lugar celestial é tudo aquilo que tem por habitação algo que é celeste. O apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele, quando fala de corpo, fala da nossa mente. A nossa mente é a fonte das emoções, o nosso psique. Nós sabemos que somos tricotomistas, somos dotados de 3 caráteres: corpo, alma e espírito. Os 2 estão predestinados. O primeiro que está predestinado é o corpo. O pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, que é o fôlego de vida. Mas o terceiro é a alma. A alma vai para onde você quer. A alma é o psique, é a fonte das emoções. É uma luta, é uma guerra. Mas nesta tarde, deixa o Espírito Santo ele dominar a sua mente. Deixa o Espírito Santo ele ser o centro da tua mente. Há uma batalha no lugar celestial. A tua mente é um lugar celestial. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Carne, desejos pecaminosos. Espírito, o Espírito Santo que está na sua mente. Existe uma luta, existe uma guerra. Mas eu concluo aqui: o Espírito Santo ele já venceu.